Fala, capitão. Fala, galera. Sou Nicolas Testa daqui. E hoje, pilotando o Gregário Cycling dessa semana, pouco habitual, né? Poucas vezes que eu participo com vocês do Gregário, vocês estão mais habituados a escutar a minha voz através do Gregário Radio ou, antigamente, do Gregário Tech, em outros programas. Eu trago para vocês um tema que é muito polêmico, foi falado bastante nas redes sociais ao longo dos últimos meses do ano passado e todo um tema, e que atinge principalmente o público feminino e o público de alta performance de atletas de endurance. Trata-se do tema do chamado Red S, uma síndrome conhecida, né, que muitos assemelham talvez a algo que chamariam de overtraining, mas na realidade não é bem isso, é um sinônimo, uma síndrome, né, diagnosticada, onde os atletas de endurance, pela falta, né, talvez de nutrientes ao longo de muitos anos e de períodos prolongados, está muito relacionada à busca por uma magreza extrema, à busca por um corpo ideal, por uma composição perfeita, acabam sofrendo dessa síndrome, onde ela identificam-se, né, uma série de perdas de funções metabólicas no corpo, né, e hormonais, onde existe todo um desequilíbrio. Isso ficou recentemente, né, a gente teve casos de vários ciclistas principalmente, né, mulheres no World Tour, que foram identificados com a síndrome, isso uma das clássicas, dos sintomas clássicos do Red S, por exemplo, a perda da menstruação, entre outros, perda de massa corpórea e uma redução de níveis hormonais básicos. Comigo hoje, para falar um pouco sobre isso, alguém que entende muito bem, acompanha desde o ponto de vista como treinador e como atleta profissional e que vive isso na pele, a Érica Soares. Então, eu vou introduzir ela aqui na conversa e a gente vai bater um papo para explicar para vocês um pouco mais o que é Red S, como diagnosticar, como se identifica, quais seriam os sintomas e como evitar, né? Porque realmente não é algo que seja normal nessa busca, né, pela alta performance. Não é normal que você, mulher, também possa ser diagnosticada em homem, que você, por exemplo, passe a ter a perda das suas funções hormonais básicas. Então, vou introduzir aqui a Érica para bater um papo conosco. Érica, bem-vinda ao Gregário. Mais uma vez, você já é da casa, já participou de uma série de programas, né? Já sabe muito bem. Oi, Nico. Oi, galera, tudo bem? Bom, estou feliz de estar aqui participando mais uma vez. E, cara, quando eu recebi esse convite, eu também fiquei super animada para falar sobre isso. Eu acho que é um assunto que ainda gera um pouco de desconhecimento, talvez, né? A gente precisa trazer informação e tem muita gente que vai se identificando e que às vezes chega e pergunta e quer saber, porque às vezes tem medo e não. Então, eu acho que vale muito a pena trocar essa ideia e também para as pessoas entenderem que é super normal a gente também trazer e falar sobre isso e não só sobre as vitórias. Exatamente, né? Porque, curiosamente, o programa surgiu, né, Erika? A gente estava em Cabreúva, no desafio da La Vuelta, e quando eu vim te cumprimentar, eu, mas você não vai largar? O que aconteceu? Como que tá? E você me falou, né? Não, Nico, eu fui diagnosticada com Red S, uma síndrome de muito tempo. Eu falei, nossa, mas a gente tem que falar sobre isso, tem que entender como que você encontrou e da onde que veio, né? São esses encontros casuais, às vezes, e surge um programa e pode ajudar muita gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso, né? E acabam, muitas vezes não são diagnosticadas, né? Eu mesmo, na minha carreira também, não fui diagnosticado, mas cheguei muito próximo de algo que poderia ser, talvez hoje fosse considerado como síndrome do Red S, pelo overtraining, enfim, perda de peso. Mas vamos começar do começo, para explicar o que é a síndrome do Red S, né? Para dar um primeiro passo. Bom, vamos lá. RED-S é a síndrome da deficiência energética relativa no esporte. Então, é assim, é um déficit muito grande por muito tempo, né? Então, tudo que você falou da busca por um peso ideal, da busca pela performance ideal, ou da magreza, às vezes não só pela aparência, mas justamente pela performance, que a gente acha que quanto mais magro ou menor percentual de gordura a gente vai conseguir Watts performar por melhor. quilo, né?
Exatamente, o famoso watts por quilo. E o que acontece? Por mais que sejam feitas dietas e mesmo que a gente não treine tanto, né, esse déficit por muito tempo é prejudicial. Eu acho que se você faz por um período, e até a gente vai entrar, acho talvez no assunto da Pauline, que é foi a maior polêmica dos últimos tempos, mas eu acredito que ali foi tudo bem planejado por um período, e eu não sei se até todo mundo já viu, ela já ganhou peso de novo. Então, assim, se você continuar insistindo nisso todas as vezes e por muito tempo, vai te levar a essa condição. E outra, a gente sempre vai buscando por mais, né? Então você fala, é um período, eu estou fazendo isso para um objetivo específico, mas não, eu quero ser para sempre assim, eu quero levar a minha vida nessa restrição. E começa cada vez mais querer treinar, porque assim, a performance te traz essa vontade de tirar cada vez melhor, né? Então você entra nesse mundo de performance, de evolução, você não tem uma meta que você fala assim, tá bom, eu cheguei nessa meta e agora tá bom para mim. Não, você quer sempre melhorar. E aí você começa a entrar no quadro de querer treinar mais, de querer entregar mais volume em cima da bike, famoso chá de link para melhorar, tem que rodar quilômetros, horas, e aí você fala, putz, mas aonde eu posso melhorar mais? Eu posso tirar mais 1 quilo aqui e eu posso aumentar mais um volume ali. Então, assim, não é só restringir alimentação e nutrientes, mas também aumentar muito o volume e sem fazer esse aporte necessário, né? Você sobe muito o volume e treino intenso também, e ou continua comendo igual, ou ainda quer perder mais peso. Então, acho que esse desbalanço, assim, a longo prazo, vai gerando tudo isso. E a gente demora a perceber isso, acho que é o pior. Total, né? É uma conta de adição e subtração básica, né? Basicamente, o que você gasta, vide tua vida, vide teus treinos, a rotina que você tem. Vamos lembrar que muitas vezes alguns componentes que a gente não considera mais estresse mental e outros fatores também influenciam muito no gasto calórico, né? Porque eles vão alterar as nossas funções hormonais e mexem com esse lado também. E depois o quanto que você coloca para dentro. Então, vamos pensar num tanque de gasolina. Chega uma hora que se o tanque fica rodando muito tempo na reserva, fazendo uma analogia com um veículo, ele vai começar a dar problema de bomba de combustível, alguma coisa ali não vai funcionar. Então, basicamente é isso. Se por um período pontual, como você descreveu, na periodização do treinamento, um atleta realiza uma estratégia de déficit calórico, ok. Essência básica de como se perde peso, né? É, mais e menos, você tem que gastar mais do que você consome, e isso vai gerar um déficit energético, seu corpo vai precisar tirar das reservas que ele já tem. Normalmente as reservas, se esse déficit calórico for bem feito, as reservas virão na forma de gordura, que é normalmente o objetivo que, vamos falar, grande parte das pessoas busca, perder gordura, não músculo, na hora de perder peso, né? Agora, se você realiza isso por muito tempo e você fica constantemente em déficit calórico, seu corpo entra num modo autodefesa, né? Que seria a síndrome do Red S. Ele entende que ele está por muito tempo faltando energia, faltando caloria para ele funcionar, e ele começa a cortar algumas funções vitais. Ele entende, olha, eu levo muito tempo sem ter o que eu preciso, então eu preciso reduzir funções para que eu possa funcionar, né? Porque não fecha a conta. Não tenho mais de onde tirar, eu estou há muito tempo assim, ela gasta muito e não coloca para dentro o que eu preciso, então eu vou precisar cortar de outros lados. É quando você começa a ter esses desequilíbrios hormonais. Exatamente. E eu acho que o desequilíbrio hormonal, ele é mais silencioso, né? Até você perceber que você está com desequilíbrio, você começa a sentir uma fadiga e você acha que você precisa descansar, ou aí também você pode até achar que você precisa comer mais, aí você come mais por uns 2, 3 dias, descansa, você vai lá e volta e faz tudo de novo. No meu caso, o que começava a acontecer também, Nico, entrava nesse ciclo de restrição, o corpo pedindo energia, cansado, eu entendia que eu não podia comer alguma coisa fora ali da dieta e tal, e às vezes naquela ânsia de tipo, meu, energia, 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 comia doce,
ia direto para os alimentos palatáveis, que te dão energia na hora, né? E como você está cansado, você quer energia também, vem aquela dopamina, né? Te dá um up. Aí eu comia açúcar, né? Alimentos doces, enfim, e aquilo me gerava uma compulsão alimentar, porque sempre que eu me sentia dessa forma, eu ia buscar esse tipo de alimento. E você se sentia culpada depois? Completamente. Então vinha esse ciclo da culpa, né? Que é o ciclo da compulsão, que gerado pela restrição. E aí, como você está em restrição, fazendo dieta, quer performance, você come doce, você sabe que você não pode comer, vem a culpa, você começa a se sentir mal, aí você come mais, você fala, puta, já que eu comecei, eu vou continuar, e amanhã eu começo o meu ciclo de restrição tudo de novo. Só que esse ciclo tem começo e fim. Aí ele sempre durava, né? E cada vez vai durando menos, né? Tipo, você consegue manter, sei lá, vai mais um mês de restrição, e depois você cai na compulsão, fica 2, 3 dias comendo sem parar. Aí você fala, não, agora eu vou compensar tudo que eu ganhei. Que na verdade nem deu tempo ainda de você ganhar a gordura de fato. Mas aí você acha que você ganhou 2 quilos de retenção, você já engordou. Aí você toma medidas drásticas para aquilo e faz a restrição tudo de novo. Então o corpo ele não começa a entrar em parafuso, porque são os extremos, né? E vira um desbalanço total. Tem uma relação muito próxima, né, de um certo distúrbio alimentar de função psicológica, porque começa a mexer com tudo. Quando você fala, né, de funções básicas, a gente pode não pensar algo tão simples como comer é algo que o ser humano, como animal, precisa e tem como necessidade básica, né? E quando você começa a mexer com isso, realmente é muito simples, né? Você colocar uma criança e deixar ela com fome, ela vai começar a chorar. Como essa básica de preciso de comida e tem gente, por exemplo, eu mesmo, quando eu tô com fome, eu fico nervoso, não tenho paciência com ninguém, e é aquela coisa, Mal-humorado. mal-humorado, você me dá comida e eu fico na paz de novo. Mas você começa a entrar nessa linha tênue de causa e consequência. E é importante lembrar, pô, o corpo humano ele não funciona, ele não é um Garmin, um GPS, um Strava que você coloca play e pause. E que eu fiquei aqui nessa zona e assim que eu acabei, o treino já não está mais contando. Então não é tipo uma máquina automática, né? Todas essas, vamos falar, todos esses pontos que a gente descreve de balanço energético, etc., eles são como se fosse um arco-íris, né? Estou pensando, né? As cores elas não mudam no arco-íris ou numa paleta de cores, elas não mudam do vermelho para o verde, do vermelho para o amarelo instantaneamente. Ele tem uma transição. Então, todos esses efeitos que você comenta, até né, a questão quando você falar com qualquer nutrólogo, nutricionista, eles podem explicar, os efeitos de uma alimentação bem feita ou mal feita, eles não acontecem no dia seguinte a você começar a dieta. A gente fala de meses, né? Semanas e meses de alteração para você sofrer essas consequências. E é bem o que você comenta, né? Não é um dia pontual que você saia que vai acabar desequilibrando tudo. No teu caso, Érica, como que você identificou propriamente dito que você estava com a síndrome? Bom, vamos até começar do começo essa história. Eu venho já contei a história, né, algumas vezes em algum podcast, enfim, algumas pessoas já até conhecem, mas eu vou só relembrar que eu venho da área fitness, da academia e tal, né, e aí é culto ao corpo, né, a gente quer treinar para cultivar a estética, ali não tem tanta relação com performance. Mas, e ali eu já tinha começado esse histórico de fazer dieta para perda de gordura corporal. Então, eu sempre testei umas dietas bem radicais, assim, umas coisas e tal. Inclusive, quando eu entrei no ciclismo, eu demorei Tipo fisiculturista mesmo, aquela história da batata doce com Exato, frango, total. Total. tapaoeira Na época, ali o dia você vai até inteiro. ficar meio chocado agora. Teve um Sério? nutricionista na época que na prescrição eu não podia comer nada vermelho. Então, assim, eu não podia comer maçã, tomate. E aí, um dia eu lembro que eu tava com desejo de comer maçã, cara. Eu falei assim, meu, como assim, cara? Eu vou comer uma maçã. Eu não posso comer uma maçã. Que mal vai fazer, né? E daí, então, assim, eu vou relembrando essas Pela coisas. fibra que retinha o vermelho? Ai, meu, nem me pergunte, porque, assim, é melhor nem querer saber, né? Porque na minha cabeça hoje não faz sentido. E aí, eu ia testando e fazendo,
E era mais por hobby, eu não competia de fato, porque quando eu era muito nova e quando eu descobri que para competir no fisiculturismo você tinha que usar algumas substâncias e tal, eu nunca fui a favor do uso, nem por, né, meramente estética. Então, eu ia ali tudo Não, tentando. pior, né? Ainda Exato. mais idiota, né? Mas é onde Pô, mais se usa, né? Enfim. exato. Aí, é que no fisiculturismo, todo mundo já sabe que tem que usar e é liberado lá, enfim, depende da categoria, mas então. E aí, quando entrei no ciclismo, eu era um pouco carbofóbica, porque a dieta era completamente diferente. Então, eu lembro que eu fui fazer um treino de 100 quilômetros e eu levei coco seco, castanha, que era o que eu comia, para não aumentar o índice glicêmico. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu falei, gente, bom, eu quebrei no meio da estrada, não conseguia voltar para casa, e aí eu lembro que me deram suco de milho, cheio de açúcar, foi que me deu um up, assim. Então, assim, eu já Uhum. começava meio que, ai, não queria tomar gel, ai, esse mundo de carboidrato, ai, não sei o quê. E aí falei, acho que eu preciso de uma nutricionista, perder esse medo, começar a cuidar dessa alimentação. Tá, daí foram Não, mas 2 é anos. uma. Desculpa te interromper, mas é uma influência que é super normal, né? Porque a gente não associa uma dieta saudável ao carboidrato. É muito importante dizer isso, né? Porque vamos pensar, as redes sociais e a imagem que a gente pensa em alimentação saudável, você pensa naquele prato de salada com um salmãozinho defumado, uma quinoinha, uma semente de gooseberry e umas castanhas de chia ali, uma coisa assim. Arroz Isso branco, aqui. não, jamais. Pão, É, o jamais. que, ok, é muito importante colocar alimentação saudável e entender caso a caso. Se você é uma pessoa que não pratica esporte de endurance, né, ou de alta intensidade, sensacional, né? Você realmente tem um equilíbrio dos seus picos glicêmicos e vai ser uma alimentação muito mais benéfica no longo prazo para você. Uma alimentação equilibrada, você tem um pouquinho de carboidrato, né, lá na quinoa, você tem nas próprias verduras e na salada, você tem um pouco de proteína no salmão, você tem, enfim, uma série de micronutrientes ali. Sensacional. Agora, quando a gente fala de esporte de endurance, principalmente de alta performance, nas horas que a gente passa em cima da bike, tem que ter gasolina no tanque. Exatamente. E a gasolina é carboidrato. É o carboidrato, exato. É o que você falou. Enfim, Bem 2 anos. lembrado sobre as pessoas normais, né? Que talvez, e nem era o meu caso, porque como eu era também professora de ginástica, eu tinha um gasto muito alto. Então, mesmo assim, eu queria fazer Vocês algumas estão o dia dietas, inteiro exato, mostrando, exemplificando pulando para lá e para exercício, cá, pegando dava aula de exercício. spinning. Então, assim, Exato. tinha que ter, né? Então, mas assim, surgiram, né, aqueles alimentos ruins, não pode consumir isso, consumir aquilo. E eu acho que a gente tem que também ter esse alerta de que uma alimentação equilibrada e saudável, você tem que controlar, claro, os picos glicêmicos durante o dia, né? Existem momentos para comer e a quantidade, né, que é o que a gente chama de carga glicêmica, quantidade de carboidratos, que é para cada um. Tem o balanço energético, que é as calorias que você vai consumir. Infelizmente é uma conta matemática, né? Não tem milagre. Mas aí, quando entra no esporte de endurance e você quer performar e você tem treino todos os dias, a história muda, né? Aí eu falei, bom, preciso de alguém especializado para me ajudar. Aí, nos primeiros 2 anos, funcionou bem, eu consegui administrar muito bem, só que depois eu comecei a testar uma estratégia com um profissional que era de entrar no low carb e high fat, que eu acho que tem muita gente do triatlon que até pratica isso, né, que faz treinos em jejum, treinos mais leves de jejum, ou dependendo Ah, do momento da fase do ciclo, né, da periodização também, sim. de treinos Sim, sim, leves, eu sim. acho que funciona. No Endurance como um todo, continua se tendo uma tendência de gente que defende, tem seu nicho, e hoje o que eu vejo que pratica-se muito, Érica, sim, tem seu momento, mas usa-se muito a teoria, né, da periodização nutricional e da flexibilidade metabólica. Então, sim, você vai ter momentos ou dias pontuais que você trabalha com essa manipulação e usa essa linha um pouco mais cetogênica, né, do low carb, high fat. Então, é atípica, né, para fazer uma analogia, e você vê aquele, né, o seu café da manhã, sei lá, um ovo mexido com abacate. E você sai para treinar, que nem você falou, lasca de coco e nuts. Legal. Mas você tem que saber utilizar, encaixar isso com o treino que você está fazendo, né?
né, equilibrar todo esse lado. Mas tem um mercado, Exato. assim, tem um mercado, mais que um mercado, tem uma utilidade, tem uma aplicação, só que você tem que saber aplicar. Concordo. E hoje eu consigo te dizer que não existe, né, uma estratégia certa e uma estratégia errada. Tudo depende, né, da fase do ciclo, da periodização, do seu objetivo e do indivíduo, né, Nico? Que aí é nesse ponto que eu quero chegar. Eu fiz por algum tempo isso, e eu acho que numa fase até funcionou, mas depois que começavam a entrar as provas, os treinos mais intensos, eu acho que não foi uma boa escolha, e eu mantive isso, sabe? Então, assim, e talvez tenha também tenha me feito também voltar aquilo de ter um pouco de medo de carboidrato também, porque eu sempre eu sempre fui a pessoa que eu tive que meio que saber certinho quanto eu preciso comer, porque senão eu comia menos. Então Ah, eu acho que ter medo de comer, porque você está sempre brigando ali com o peso, te leva muito para essa condição. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que se pegam assim, se identificando com esse tipo de coisa, eu tenho medo, quando eu coloco no prato um pouco mais de arroz, eu acho que é muita coisa, talvez é algo que você precisa prestar atenção, porque hoje, eu vou te falar, hoje eu peso tudo para não errar para menos, né? E eu acho que durante essa fase toda que eu passei assim, eu deveria ter feito o mesmo, porque eu sempre achava, não, isso aqui tá demais. Até mesmo no uhum, treino, eu falava assim, não, gente, daí é carboidrato demais que eu tô comendo durante o treino, eu nem vou usar tudo isso. Sabe assim? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, claro, tem pessoas que vão oxidar mais, depende do treino, pessoas mais treinadas, menos treinadas, tem todo um leque de informação aí que a gente tem que avaliar, mas assim, falando da Érica, aqui no meu caso, e que tinha, sei lá, uma entrega de 16 a 18 horas por semana, assim, constante, eu às vezes tinha medo de consumir 60 gramas hora, entendeu? Eu queria consumir uhum, 30 horas no treino de 3 horas. Então era basicamente isso. E aí negligenciava muita coisa. Então eu acho uhum. que eu vivenciei na pele, assim, e tive que aprender na marra coisas que eu, às vezes, né, tinha medo por conta de peso e Sim. performance estética, entendeu? E acaba tendo a retenção. E aí você começou a voltar depois de algum tempo. Então, e aí, o que que acontecia? Todo final de temporada começava o ano, né? Ano novo, que nem agora, começo de janeiro, vamos lá, né? Treino, quais são os objetivos, a gente vai começar uma nova dieta, comendo panetone, um monte de coisa. Começava o ano, aí chegava mais ou menos ali junho, julho, eu já estava muito cansada. Só que assim, eu tenho uma dificuldade tremenda também de parar. Porque eu acho que eu venho nesse Tá. ritmo desde que eu era professora de ginástica, num ritmo alucinante. Eu fui ser atleta depois de mais velha, né? Eu comecei entrei no ciclismo com 32 anos. Eu tenho Uhum, 42. Então, assim, eu tive que aprender a fazer um ciclo de treino e de prova, né? De periodização, coisa que assim, eu treinava o ano inteiro. Então, eu falei, putz, eu não vou melhorar se eu não descansar. Às vezes eu descansava 2, 3 dias e queria voltar, e não sei o quê. Então, isso também foi algo que eu negligenciei, que eu não conseguia ficar muito fora da bicicleta. E aí voltava. Aí fazia mais uma sequência de provas ali até meados de outubro. Então, assim, chegava, passava assim, mais 3, 4 meses, eu já estava morta de novo. E eu tinha um burnout todo final de temporada, que eu não aguentava olhar a bicicleta. Então, assim, eu estava muito sem energia. Eu não conseguia olhar para a bicicleta. Eu, às vezes, saía para pedalar por obrigação e começava a chorar. Então, assim, de uns 4, 5 anos para cá, isso era uma constante em todo final de temporada. Eu não terminava ali feliz, eu terminava chateada. E aí ficava um uhum. mês assim, ai, preciso pedalar, e chorava, e não queria levantar, daí começava a comer, né? Aquela ansiedade, que eu preciso, mas eu não quero, eu cansei, eu tô cansada, e aí eu engordava. Então, todo final do ano eu ganhava, sei lá, mais de 5 quilos, às vezes 7 quilos, e começava a temporada tendo que emagrecer tudo isso, né? E E aí aí, você entrava no efeito de novo entendeu? na verdade, teu corpo já estava começando a sanfonar um pouco, né? Completamente. Porque essa própria retenção muito rápida não é um sinal, é um sinal de alerta, né? Se você é uma Não é pessoa. saudável. Não Exato, é se depois essa saudável. pessoa, não sei, você para, né, fica uns dias sem pedalar, por exemplo, né? Vamos tirar só do âmbito da alta performance. E você ganha, sei lá, 2, 3 quilinhos, e mais ou menos fica de beleza, é normal, é própria retenção de líquido, comeu muito, né? Vamos pensar agora, Natal, Réveillon, pô, você
mandou bala na cachaça, tal, comeu pra caramba na festa da vovó e tal. Beleza, você vai ficar com uns 2, 3 quilos. Mas logo o seu corpo volta. Você perde ali aquele quilo e meio, Volta mas vamos dizer, naturalmente, né? só de retomar uma atividade física, teu corpo vai voltar. Agora, quando são esses saltos muito abruptos, né? Então você fala uma diferença, é um atleta que fala, não, meu peso varia em temporada 8 quilos para fora da temporada. Pô, peraí, é muito. É muito. É muito. Uhum. Eu conheci um nutricionista que me trabalhou comigo em 2023 e 2024, que foi um ótimo profissional, e ele falava isso para mim. Eu quero depois organizar isso com você, porque tá muito errado essa história de ganhar, sei lá, 8 quilos no final da temporada. Não existe isso. Você varia 2, 3 no máximo. Não existe isso. Uhum. Então, assim, que eu vejo hoje, né? Hoje eu vejo muitas coisas de fora, né? Eu tive que ter esse olhar de fora. Nico, eu vejo hoje que eu tenho um peso que é um peso mínimo, e eu sempre queria extrapolar desse peso mínimo, entende? E foi aí que eu tive essa perda de noção das coisas, porque é muito da comparação, né? Porque eu sou uma mulher grande, sou uma mulher alta, eu tenho músculo, porque eu construí isso ao longo da vida, então eu sou naturalmente pesada. E é difícil conseguir mudar essa estrutura depois de uma certa idade, obviamente. Eu tinha que ter feito, né? Eu tinha que ter sido ciclista desde sempre, para ter um biotipo diferente, enfim. Mas eu construí, né, a minha juventude, a minha história na academia durante 20 anos, uma pessoa com um pouco mais de músculo e mais pesada. Então, assim, o que eu entendo hoje, só para te dar em números ali, que um peso, até minha médica fala sobre isso, sobre percentual de gordura, fala, Érica, olhando aqui a sua composição corporal feita pelo DEXA, né, que é a mais fidedigna que a gente tem, o seu peso ali para competir seria 64. E aí, para você ter uma ideia, eu competi o último etapa de 2024 com 59. Então, assim, entendeu? Muito Então, abaixo. por que eu voltava e ganhava de novo 8 quilos? Porque eu ia no extremo do extremo do extremo, e assim, eu não vivo disso, eu não sou profissional. E aí o que você falou, vamos pegar de novo o estresse. Eu tive muitas questões na vida, né, fora só as competições. Isso para mim é basicamente um hobby, eu não ganho dinheiro com isso. Tenho os meus parceiros, Uhum. obviamente eu trabalho com isso. Eu acho que todo o contexto acaba me trazendo muitos benefícios, obviamente, mas eu tenho, né, um estresse psicológico muito grande, eu tenho minha família, eu tenho minha vida, eu tenho minha profissão, e aí, somado a tudo isso, ficou realmente pesado. Então, assim, eu deveria ter baixado para 62, não para 59. Então, assim, todo mundo, nossa, você tá cadavérica, não sei o quê. No entanto, que depois dali, É, eu opino que você deveria ter não baixado os 63, você deveria ter ficado nos 64. Como um limite, né? Ficar então. ali, não passar disso. E aí, se você pensar de 64 para 60, eu voltava, sei lá, eu ia pesar 69. Então, seriam 10 quilos, se for ver. Então, É muito tempo. que foi o que eu realmente estava quando eu fui diagnosticada agora, que eu fiz esse exame da composição corporal, que era isso, 69 quilos. Então, assim, eu falei, putz, mas era o peso que eu tinha, eu cheguei a pesar 70, 72 na época que eu era bodybuilder lá, né, vamos dizer assim. É. Então, Érica, mas como que você tocou esse ponto, né? Parte de exame. Como que você identificou e você fazia. Pô, você é uma pessoa que conhece muito bem teu corpo. Dá para perceber isso facilmente na conversa. Por exemplo, exames corriqueiros de análise de sangue, hormonais, etc., ao longo da tua, vamos pensar, carreira, porque você sempre, como você falou, você não vive disso, mas você trabalha e compete assim como uma atleta profissional e treina praticamente o mesmo volume, ou se não mais até do que um atleta profissional, porque você está o dia inteiro fazendo atividade física. Primeiro ponto, você fazia exames regulares? E depois, como você chegou no diagnóstico do RED-S? tá, fazia. Eu sempre, né, gostei de cuidar da saúde, não sou a pessoa que vai, nossa, preciso a cada 6 meses, não, mas assim, se tivesse tudo bem, todo ano fazia. E aí, Você não fazia vários ao longo do ano, por exemplo, não fazia para vários ao longo do comparar. ano, no máximo 2, assim. Isso lá antes do ciclismo, vai, que eu vou te falar Tá. quando eu tive um primeiro diagnóstico
e que a gente não entendia muito bem o que era, mas já era RED-S. Foi logo que eu comecei a fazer o ciclismo de estrada, que eu comprei a bike, não sei o quê. Eu parei de menstruar. Isso eu tinha 32 anos. E aí vamos investigar o porquê. Eu tomei anos anticoncepcional injetável, me dava super bem com isso, porque eu tinha feito uma cirurgia no ovário, que era um tumor benigno, meio bem comum, assim, com 18 anos, continuei tomando, só que outro dia eu estava tendo os efeitos colaterais, de tipo, sintomas de pré-menopausa, sabe? Aquele calor noturno, se acordar transpirando, É muito distúrbio de cedo, né? sono. Não era para ser. Não era para ser. E aí fui fazer exames, ninguém descobriu o que eu tinha, eu não menstruava mais, aí, não, tira o anticoncepcional, aí fui ver que eu estava com os hormônios sexuais muito baixos, né, testosterona, estrogênio, progesterona, enfim, então tira o anticoncepcional. Não tem perigo de engravidar porque os hormônios sexuais estão muito baixos, você nem está ovulando, então fazia todos os exames, via, falei, mas tem alguma coisa errada. Fui investigar, eu fui em 3, 4 médicos diferentes, cheguei no endocrinologista aqui de Alphaville, inclusive, que ele é ótimo, ele cuida de muitos fisiculturistas, inclusive, eu não era uma dessas pessoas, que eu fui lá procurar ele e falei, me investiga aí, recebi uma indicação, o cara levou acho que uns 3 meses, fiz exame, que ele mandou vir um medicamento de Ribeirão Preto, e faz um teste aqui, um teste assado, o diagnóstico foi hipogonadismo, como que é o nome, gente? Me deu até branco aqui. Me deu até um branco. Hipogonadismo secundário, né? Que é tipo hipotalâmico, é a disfunção do hipotálamo. Me deu até um. Eu vou Uhum. lembrar o nome já completo. Sim. Mas enfim, ele falava para mim que, e na verdade o RED-S é isso, né? Ele falava para mim que ele não sabia, ele falou, você tem uma disfunção no hipotálamo e eu não consigo te dizer se isso é congênito ou adquirido. Beleza. Aí eu peguei para mim que isso era adquirido, congênito. Eu falei, nasci com problema, tá tudo Você já certo. estava numa dieta limando muito, assim, você começou a pedalar, você saía desse fim de... Bom, o fisiculturismo, como você falou, né? Você tá jogando ali com composição corporal o tempo todo, né? Eu vou colocar aqui na conversa, porque também entende muito disso, e pode falar também com alguma propriedade, a nossa querida Ana Lídia Borba, chegou um pouco atrasada na gravação do programa, mas com uma boa desculpa. Boa E aí, tarde, Ana? pessoal. Oi, Aninha. Olá. Diretamente dos Alpes, ou onde você está, Ana? Esquiando e curtindo um pouco? Estou no Alpe d'Huez, um cenário Nossa. muito conhecido por todo mundo que é do mundo da bike, só que normalmente a gente conhece pelas subidas, né? Dessa vez eu estou tentando as descidas por aqui. Muito bom. Faz parte também, né? Aqui é para tudo que for esporte vale. Com certeza, mas estou interessada aqui nessa conversa aqui da Érica, porque é um baita aprendizado, né? Então estou chegando de mansinho aqui, mas quero saber muito mais aí dessa super convidada E de hoje. a Ana foi gente do caos no programa, né? Ela teve a ideia e veio aí um pouco por trás. Mas vamos lá, para não interromper, Érica, toca, continua aí. Tá. Então, voltando, eu tive esse diagnóstico, levei para mim que era congênito e falei, cara, vamos seguir a vida. Ele falou assim, então, e eu já tinha perda de libido, eu já tinha, assim, várias queixas, né? E eu falei, bom, eu não preciso tratar com nada, com hormônio, até porque testosterona, se é baixa, a gente não repõe, enfim, né? Aquela coisa. Nunca repus. E aí, o hormônio feminino também não, e daí segui a vida. Daí eu falei, putz, vamos lá, né? Não tem o que fazer, parece. E daí a menstruação seguiu sem vir por 8 anos. Então, assim, isso eu tinha 30 anos. Então, até os meus 38 anos eu fiquei sem menstruar. E para mim era normal. Eu não tinha cólica, eu não precisava, né, sangrar todo mês, eu não inchava, era maravilhoso. E eu, desde mais nova, já tinha decidido que eu não queria ser mãe. Então, isso para mim não era um problema, era uma solução. Só que daí todo mundo falava, não, mas menstruação é saúde, mulher precisa menstruar. A gente falava muito Sim. pouco sobre isso naquela época, né? E eu falava Seus assim, outros exames, desculpa, não vinham alterados. não, Vamos falar. não. O exame seria Tinha um normal. que sim, tireoide. Nessa mesma época também, a ginecologista falou, você já tem um TSH um pouco alto, né? Valor de referência, acho que se não me engano, não sei se era 4,1 ou 4,5, e eu tinha 3,5, 3,7. Ela falou assim, para sua idade é alto.
a gente vai começar com uma medicação, e daí eu lembro que eu fiquei bem chateada, falei, meu, tomar remédio para tireoide, caramba. Não, mas tudo bem, é só para não piorar. E realmente, eu lembro que na época eu estava me sentindo muito sonolenta, todos os sintomas de uma hipotireoidismo. E aí regulou, vida seguiu. Eu encontrei até algumas pessoas pelo caminho, profissionais que falaram, não, a gente vai tratar, porque eu acho que esse seu hipotireoidismo melhora com a alimentação. Mas aí nunca seguia em frente, né? Daí eu até encontrei também quando entrei na Lulu, para competir pela Lulu, a gente passou com uma equipe médica, que também eu fui ter esse mesmo diagnóstico. Só que daí já tinha esse nome, já era a tríade da mulher atleta, né? Que daí estava entrando o Red Ass no jogo, né? Que inclusive, né, são sinônimos ali. E aí ela falava para mim, doutora Fernanda Lima, inclusive, ela falava assim para mim, Érica, você precisa ganhar um pouco de peso, você precisa parar de fazer essas restrições. Um peso abaixo de 63 quilos para você não é bom, não é saudável, e isso e aquilo, não sei o quê. Só que daí, Nico, eu fugia, entendeu? Eu fugia disso, porque eu não queria, eu falava, não, mas as meninas que competem comigo pesam 55, como assim? Entendeu? Não Como que eu vou pode ganhar ser, dessas e às vezes meninas? até o aspecto o estético, né? Você olha, eu acho que nesse aspecto, Érica, as redes sociais são péssimas, porque você se Sim. compara com alguém que não é você mesmo, né? Então tem uma linha tênue, e aí as redes sociais eu vou incluir até um Strava, né? Porque tem gente que você vai ficar olhando, não, deixa eu ver o que as outras meninas estão fazendo, deixa eu ver o que os outros caras estão fazendo. Nossa, ele está fazendo isso aqui, ele está fazendo tantos passos por quilo, né? Aquela comparação que é muito legal, se analisado desde um ponto de vista positivo, mas vamos ver quanto que o Pogacar subiu essa montanha. Cara, você não é o Pogacar. Vamos entender o que tem aqui, porque normalmente essas análises, isso que a gente vê em rede social, uma parte muito pequena da história. É um detalhe, né? É um detalhe. É isso, você vai falar, meu, eu tô competindo, a fulana vai competir comigo num etapa, sei lá. Ai, vamos ver para quanto ela subiu a serra. Você não sabe nem que medidor ela usou, como estava o vento, se ela subiu na roda de 1, de 2, de 3. Sabe assim? Se ela lubrificou a corrente. Tipo, cara, como você vai olhar uns watts ali, sabe? Uns negócios que você fala, meu. E hoje, então, eu entrei nesse mundo e daí você acaba sendo sugado por tudo isso. E eu falo, cara, não, peraí, né? E hoje, é isso que eu tô te falando, eu tenho esse olhar de fora que se eu puder alertar as pessoas e trazer esse conhecimento, porque daí, então, continuei fugindo de tudo isso e fui, entendeu? E fui. Aí eu procurava outra pessoa que pudesse me ajudar a me levar para os meus, sei lá, 60 quilos. Que eu achava Ou que que não. pudesse, ou que falasse o que você quisesse escutar, né? É Exato. igual buscar, você está descrevendo, é igual buscar, deixa eu ver os meus sintomas no Google, aí você vai buscando todos os ruins, não, isso aqui não tem, não, isso aqui não tem, isso aqui não Não, tem. câncer não, calma, eu também não tô sentindo tudo isso, né? Um pouco menos. É, é um pouco menos. Aí você fala, não, gostei, eu tenho isso aqui. Então, eu vou ficar com isso aqui. Né? É Exatamente isso. legal. Busca lá 10 opções, fala, não, isso não pode ser, isso não pode ser. Aí quando você acha que uma você achou legal, alguém te falou, não, você pode pesar 60 quilos? Não, isso é bom. Eu vou trabalhar com Exatamente você. isso. E aí, Nico, as coisas continuavam acontecendo no sentido do efeito sanfona, do transtorno alimentar. E assim, dentro de mim eu sabia que não tinha alguma coisa legal ali. Eu falei, meu, tem alguma coisa errada. Só que daí eu tive umas aparições da menstruação, né? Eu ganhava peso nesse fim de ano, às vezes ela Voltava. aparecia. Ela aparecia. E quando eu relaxava um pouco mental, sabe assim, que eu tirava meio a cabeça, viajava, relaxava, tal. E aconteceram outras coisas na vida que também me fizeram mudar um pouco a cabeça, a mente, tudo. Ela voltava. E aí ela voltou por um ano, que foi em 2022. E só que em 2023 foi quando eu achei uma pessoa que falou: vamos lá, vou te ajudar também a baixar esse peso, não sei o que, a gente vai conseguir. Daí sumiu de novo. E aí eu falei: putz, eu fiz uns exames, que daí foi esse ano, e aí já estava alterado o colesterol. Eu estava com 240 de colesterol total, que o limite é 190. Eu Uhum. estava com hemoglobina glicada alta também, acho que no limite ali. A glicemia, que também ficava batendo, não passava 100, mas estava quase. Aí eu olhei e falei, gente, eu sou a pessoa que antes de me levar para o médico, eu vou olhar todos os meus exames, óbvio. E aí eu falei, gente, o
que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? E levei para minha ginecologista. E assim, sempre que eu aparecia, que é a Tati Parmigiano, ginecologista do esporte, maravilhosa, ela falava assim: Érica, de novo, eu vou falar para você. Você precisa comer. Você precisa tirar o pé. Tá acontecendo isso, de novo, a menstruação. E aí pergunta: você não quer ter filho? Tem certeza? Não, não quero, mas vamos cuidar da sua saúde. Porque assim, 40 anos, você já pode ter uma osteoporose precoce, já tá na perimenopausa, pode ter, né, menopausa precoce, todos os efeitos. E assim, Nico, ao longo desses anos todos, eu tive vários momentos de acordar e ter que tomar um banho, porque eu tava molhada de suor, tipo uma mulher, de 60 anos, no auge da menopausa, entendeu? E assim, distúrbio de sono. Comecei a tratar depressão, então hoje eu tomo antidepressivo, eu tomo um remédio para não acordar à noite e perder o sono, porque justamente é o que acontece na menopausa. Então, assim, foi só ladeira abaixo. E querendo ainda buscar uma certa performance, entendeu? E aí É ela falou: louco. Érica, desculpa, pode falar. Não, é curioso, né? Como você fala, não, mas como é possível que eu tenha todos esses desequilíbrios por comer pouco ou comer, porque supostamente você olha e você fala, não, eu como bem, como saudável, como tudo como tem que ter, eu sigo a dieta, como pode ser que eu tenha colesterol alterado, seja quase que pré-diabética, isso, aquilo, e todos esses outros desequilíbrios. Você fala, não, mas eu como tudo certinho, eu tomo cálcio, se precisar, o cálcio, né? Você falou da osteoporose, enfim. Daí vem o problema, né? Ele vai acumulando e teu corpo vai buscando de novo uma maneira de É o que você se falou da defender, autodefesa. né? Ele entra em colapso. Ele não sabe mais o que está acontecendo, né? Você fala, o que é isso? Estrogênio lá embaixo, sim. Eu acho que eu tinha estrogênio de 4, um negócio Sim. absurdo. E afeta a cabeça, né? Você falou. Você começa Completamente. Então, sobre esse ponto, porque tem um aspecto, tem dois aspectos que eu acho que vale a gente comentar aqui. Primeiro é a questão do transtorno de imagem, né, Érica? Sim. Principalmente em mulher, é muito comum isso. Então, às vezes a gente tá magra ou tá normal, enfim, dependendo do parâmetro, né? Porque a gente sabe que o parâmetro na alta performance é um pouquinho diferente, né? De tá magro e eu até brinco que a família, quando fala que você tá com carinha saudável, normalmente é que você tá gordo, né? Pro padrão performance. Em algum momento, o primeiro ponto você olhava no espelho e falava, cara, tá sobrando em algum lugar, ou você não se sentia confortável com a sua imagem, essa é uma das coisas. E a segunda pergunta o quanto você acha que o fato de você ter tido uma temporada fantástica, ele foi 2022, 3, né, que você teve aquelas temporadas que você ganhou tudo que 3, passava 4. pela frente, 3, 4, pode ter validado uma expectativa sua de que, tipo, quanto mais magra, melhor? Você matou a charada, Aninha. Eu sempre tive problema com imagem. Sempre. Isso é desde nova. Eu venho tratando em terapia tudo isso, porque foi algo que o Red S também me fez procurar, que a terapia tem me ajudado muito a sair justamente da compulsão alimentar e justamente dessa cobrança da imagem mesmo, que é uma cobrança que eu mesmo coloco em mim, me comparo. Então, assim, o que eu olhava no espelho muitas vezes, eu olhava para mim, poderia estar até que tudo bem, mas se eu tivesse numa foto com alguém, eu já achava que eu era muito maior. Então, por exemplo, quando eu me vi em cima da bicicleta, que geralmente a gente está meio achatado, eu falo, caraca, eu sou uma troglodita em cima da bicicleta. Então eu olho as pessoas magras e eu falo assim, putz, e geralmente você vai olhar a pessoa que está performando, você nunca vai olhar a pessoa que chegou em último. Você olha a pessoa que está performando e daí você vai achar alguma coisa nela que você não tem e você vai falar, tá bom, é aquilo ali que eu preciso ter. Então, no caso, era magreza. Então, esse se compara nesse ponto. O que eu preciso ter, né? Sei lá, uma bike melhor. Quem não tem uma bike, quem tem uma bike ruim, eu falo assim, não, eu preciso ter dinheiro porque eu preciso ter uma bike melhor para performar aquela performance. Não, no meu caso, era a magreza. E aí, justamente isso. Então, isso foi me levando cada vez mais para o buraco. E sim, em 2023 e 2024, eu competi o Letap em 2023 com 61 quilos e em 2024 com 59. Que é o que eu estava falando aqui antes, que o peso mínimo era 64,3.
Então, assim, eu consegui enxugar mais que o mínimo e tive um bom resultado, então validava sempre que eu precisava, e aí eu queria cada vez mais. Inclusive, eu até pensava, putz, se eu conseguir chegar a 59, acho que ano que vem eu consigo chegar a 58. Óbvio que eu pensava nisso. Óbvio. Uhum. Nunca chegava um limite de falar assim, não, agora tá bom. Não existia isso para mim, entendeu? Mas eu acho que isso é muito comum, né? Ana, por exemplo, você convive muito com, principalmente dentro do pelotão das meninas do ciclismo profissional. Porque tudo isso que a Erika falou, eu acho curioso, porque são coisas que eu vivenciei e eu vejo também no ciclismo profissional entre os homens. E principalmente, Érica, mais do que no ciclismo profissional, no ciclismo amador base, né? Júnior sub-23, tem muitos que se perdem nesse meio do caminho, principalmente as escolas latinas, e viveram aquela geração do Vasco por quilo, e eles têm isso muito intrínseco, né? Mais do que nas escolas ali um pouco mais nórdicas, vamos pensar ali, Bélgica, Holanda, eu lembro de não era um tema de conversa. Peso na Bélgica e na Holanda nunca foi conversa. Antes de uma reunião de corrida... Até pela característica das provas, né? Se você precisa de punch, se você precisa de peso para passar em cima dos pavês, você não vai pensar em watts por quilo, você vai pensar em watts absolutos, você vai pensar em força, você vai pensar em estar bem e aguentar pancada um dia depois do outro e recuperar bem. Né? Se você A vai Erika para seria a perfeita de altitude, de Flandrian. montanha, Exato, é outra Paris-Roubaix. situação. Exato. Devia ter ido para lá e não ficado aqui tentando emagrecer, tá vendo? Tá vendo? Então, Você só só mudou tava a no lugar errado. referência. Não, Nico, mas uma coisa que você comentou a gente vê isso tanto no pelotão masculino quanto no feminino, e eu acho que a Erika também pode falar um pouco disso, e a gente vê muito no amador aqui no Brasil, muito, absurdamente. Mas eu acho que essa discussão voltou muito à tona por causa do Tour de France 2025 feminino, né? Quando a Pauline visivelmente perdeu mais de 10 quilos e deu certo, ganhou. E até por isso eu falei, né, perguntei para a Erika sobre a validação da perda de peso. E quando aconteceu essa perda de peso da Pauline e deu certo, e gerou uma discussão, porque um repórter absolutamente infeliz foi perguntar para a Demi Vollering se ela pensava em perder peso para superar a Pauline, numa entrevista pós-prova que ela perdeu, ou seja, pior timing possível, o cara fazer a pior pergunta possível, e a resposta dela ainda ficou parecendo um cutucão na Pauline, que não era, ela estava visivelmente se defendendo do cara. E aí começou essa discussão, tipo, até quando a gente quer, ou até quanto a gente quer incentivar essa performance que dependa de uma magreza extrema. Né? E aí eu acho que tem os dois lados, e eu queria muito ouvir a opinião da Erika sobre isso, porque um lado, e inclusive é o que a Tati Parmigiano, que é a ginecologista dela, e a Carla de Pierro, que é a minha psicóloga, defendem, que a gente não deve incentivar isso, porque principalmente as gerações mais novas estão vendo só a foto. Né? Ela não vê o filme de como foi construída essa magreza. É o que a Erika está falando. Você vê a pessoa performando, você vê a pessoa magra e você quer aquilo que aquela pessoa está fazendo, independente, como eu sempre costumo dizer, né, que a gente não deve copiar um ídolo porque a gente não sabe se ele está performando pelo que ele faz ou apesar do que ele faz, né? E outras pessoas, e eu admito que até eu sou uma dessas pessoas que falo que a gente tem que ter cuidado em condenar, por quê? Se uma pessoa faz isso com consciência, com acompanhamento, para um objetivo específico, durante um período de tempo e consegue retomar a forma, a rotina e tudo mais, eu acho que é um ponto válido de performance extrema dentro do alto rendimento, com acompanhamento, e que nunca foi questionado nos homens. E aí também era um dos pontos que eu questionava, né? Por que eles foram tanto no pé da Pauline e da Demi, mas nunca questionaram o Jonas, por exemplo, né? Então, e a gente... A própria época ali pro Rasmussen. Quantos quilos o Wiggins perdeu da pista para ganhar a Tour de France? Né? Ninguém nunca questionou Exato. isso. E aí, de repente, por ser mulher, então eu acho que tem esse double standard ali, né? O parâmetro duplo. E se a gente olha as fotos da Pauline agora na intertemporada, inclusive as fotos que são as fotos das roupas da Visma Elisa Bike, da apresentação da equipe Visma Elisa Bike, a Pauline tá uma forma física de pessoa normal. Você olha para ela, né? 10 quilos Ou acima. seja, eu diria que mais. Eu acho que ela tá
assim, uns 5 acima, uns 3 a 5 acima do que ela ganhou a Paris-Roubaix. E do Tour de France ela deve estar com uns 15. Porque ela no Tour de France Tá estava muito muito diferente. válida, né? E aí a pergunta que eu te faço, qual a tua opinião dentro desse jogo? Porque eu não acho que tem 100% certo nem 100% errado em nenhuma das estratégias, mas Eu- qual você acha que é o caminho para a gente tentar desvincular performance de necessidade de magreza extrema a todo custo? Eu acho também que você tem razão, não existe certo e errado. E só pegando o gancho também daquela história da prova de validar, né, a magreza, eu acho que quando foi o que aconteceu comigo, para mim era tão importante chegar naquele peso, eu abri mão de tudo para chegar naquele peso. O meu foco era aquilo. Eu queria mais do que tudo ganhar, ser bicampeã do Letap, e eu sabia que eu tinha que, para eu estar melhor, eu tinha que estar no mesmo peso ou abaixo, girando a mesma potência. Inclusive, eu girei menos potência do que no anterior. Então, eu perdi 2 quilos a mais e também perdi potência. Eu acho que isso te traz um controle e uma autoconfiança tão grande que eu ganhei a prova no mental, não foi na magreza. Então, já começo por aí. Porque eu, Érica, funciona assim. Se eu subo na balança e vejo que eu tô acima, eu posso sair para o treino longo que eu vou quebrar. Primeira subida que tiver, eu tô subindo devagar porque eu tô gorda. Nossa, eu tô uma baleia, olha aí, tá difícil. Tá vendo? Come, filha da mãe. É isso. Então, assim, para mim, o psicológico é muito forte nesse sentido do peso. Então, eu acho que as pessoas que são como eu, né, que tem esse lado, eu acho que tem que entender. E aí, respondendo agora sobre a sua pergunta, o que eu acho? Que a gente tem que se olhar individualmente. Então, quando eu parava e me comparava com alguém, é a mesma coisa que eu me comparar com a Aninha. Somos mulheres opostas, assim. Eu sou alta, a Aninha é pequena, de uma estrutura pequena, eu sou grande, eu sou musculosa. Não tem como eu me comparar com a Aninha. Então, talvez escolher objetivos que têm mais a ver com o meu biotipo e que me tragam mais satisfação e realização do que ficar brigando com algo e querendo ser algo que eu não sou. Eu acho que vai também por aí, mas eu acho também que tem o fato de, tipo, eu, Érica, gosto de fazer provas longas, eu gosto de subir. Então, assim, mas vai fazer aquela prova plana, é só cara. Eu queria mandar para aquele lugar, porque não, eu gosto de subir. Mas, cara, eu tenho que entender que eu quero performar sempre, eu quero estar sempre feliz em cima da bike. Então, aquilo de subir na bike em outubro, novembro, chorando, sabe? E toda vez ganhar 8, 10 quilos, sabe? Ter vergonha de sair e estar deprimida, lembrar disso e falar, cara, eu quero estar sempre feliz. Por que eu tenho que chegar num extremo, sabe? Por que eu tenho que ver as pessoas comendo um pedaço de pizza e falar, não, eu não posso. Eu posso com liberdade, sabe assim? Então eu comecei a ver tudo isso de fora e falar, cara, o que eu tava fazendo comigo? Então eu acho que dá sim, dá sim. Eu vejo muita gente que performa e tem ótimos resultados. Eu tô falando de gente que tá lá no alto nível e que sabe fazer tudo isso. Hoje, o meu foco não é ser a campeã de tal, não. É conseguir ter esse equilíbrio de conseguir performar e ter alegria, ter motivação, acordar feliz e ser saudável. E comer um pedaço de chocolate porque eu estava com vontade, não porque eu me descontrolei. E parar de falar, nossa, eu comi só um pedaço e para mim tá bom, eu tô satisfeita. E não me subir na balança no dia seguinte falando, nossa, aqui me engordou, vou fazer uma semana de detox porque eu tô gorda. Sabe assim? É voltar a resgatar tudo isso que a gente perde quando a performance vira a qualquer custo e a gente começa a se comparar com pessoas que têm outra história, com pessoas que têm outro biotipo. E aí eu volto. Eu sou Érica, Ana Lídia. Eu não tenho como ter os 50 quilos da Ana Lídia. Ela nasceu assim. Eu nasci assim. Então eu acho que é muito de olhar para você e falar assim, pera, não é que você precisa aceitar a sua condição. Você pode ser a melhor versão de si, não buscar ser o outro, ou igual o outro, ou ter o que o outro tem.
Eu acho muito, Érica, que quando você encontra essa relação de equilíbrio e prazer, você estava falando muito da performance como objetivo principal. Na verdade, você vai ganhar no outro ponto. Você vai ter mais performance. Por quê? Porque o aspecto mental, como você bem descreveu, ele é tão quão, se não até mais importante do que o aspecto físico. E você tem que ter uma relação saudável com o esporte, com a alta performance. E ter uma relação saudável implica nisso, em saber que um dia, se você sair com seus amigos e for num restaurante, não é um problema. Se você for com a família, e se aquilo te faz bem, né? A gente já descreveu várias vezes. Eu lembro sempre, por exemplo, do Alejandro Valverde, falando sobre a relação dele com a cerveja. O Bala, muita gente sabe, todos os dias ele abre uma cerveja e toma uma cerveja no final de tarde. E aí você fala, não, mas o álcool é ruim, a cerveja, não sei o quê. Ele falou, olha, eu parei de tomar, eu andava menos. Então eu vou continuar tomando. Faço. Por quê? Porque me faz bem. Agora, para ir concluindo um pouco o programa, uma vez diagnosticado e todo esse lado, Érica, como é o tratamento? Como tem sido essa fase agora? Porque não é um processo que se solucione da noite para o dia. Sim. Bom, o tratamento seria, no meu caso, fazer basicamente diminuir 70% do volume de treino que eu tinha. Então, eram treinos de 1 hora em Z1. A partir do momento que eu começasse a me sentir um pouco melhor e eu se sentir melhor, era estar com vontade de pedalar um pouco mais, ou então tá sentindo o coração mais equilibrado com aquele esforço que você estava gerando, sabe? Meu coração ele ficou muito alto, né? E ainda tá. E eu sinto, e acho que para mim é o que está mais demorando a voltar, porque também, uma coisa que eu vou trazer aqui, no meio desse caos todo, eu descobri uma anemia. E eu acho que isso também piorou bastante. Eu tive um dia que eu achei que eu estava tendo um treco e fui para o hospital fazer um eletrocardiograma depois de um treino É, longo. na verdade, bem normal, né? Por isso que eu te perguntei na análise de sangue antes. Olha, escuta, você não vê nenhuma alteração? Porque a anemia que você está me contando, na verdade, isso Exato. é mais da história que você estava contando. Super Em normal, aquele junho, quando eu nutriente, tinha teu corpo. feito, Nico, não tinha. E daí, o que aconteceu? Eu voltei a menstruar. Então, tem 4 meses, né, que eu tô menstruando. Só que os primeiros 3 meses, eles foram com intervalo de 40 a 45 dias. Mas, assim, maravilhoso. E agora é o primeiro mês, graças a Deus, eu pulei de alegria, que vem com 30 dias. Então, a meta o foco é manter isso regular. Então, sinal que tá dando certo. Então, eu tive que aumentar muito o meu aporte calórico, né? Assim, aumentar muito, não fazer déficit. E talvez até alguns dias eu acho que deve ter um déficit leve de 100, no máximo 200 calorias, mas tem dias que também tem o superávit. A menstruação voltou, eu refiz os exames, meu colesterol baixou de 240 para 200, a hemoglobina também baixou. Vi que eu estava com deficiência de ferro, fiz ferro endovenoso e estou tomando há um mês cápsula de 100 miligramas e vou tomar por 3 meses. Então, o que eu sentia muito é o coração subir. Fora de treino, né? Porque eu fiquei um mês pedalando, sei lá, 6 horas na semana em Z1. E aí, quando eu voltei, eu tô com a minha assessoria agora, eu tenho que acompanhar os grupos. E eu sempre quis ter um grupo forte, no meu sonho ter um grupo, um pelotão forte, isso aqui, agora que tem, eu não consigo acompanhar, tá o caos, mas tá ótimo. Muito bom isso. Tudo bem. É um Bike elétrica tá sofrimento aí, sem não fim. tem problema, né? Exato. Eu falo, gente, vai indo lá, tá bom? Eu vou cuidar deles que estão aqui atrás, depois eu vou. Tá ótimo. É muito louco, né? Uma hora está aqui, uma hora está aqui, e daí eu acho que a gente tem que se aproveitar todos os momentos. E aí, enfim, qualquer subidinha que tem, meu coração sobe demais. E quando ele sobe muito e fica muito tempo lá em cima, ele não desce. E daí teve um dia que eu cheguei no meio do treino, a gente chegou em Cabreúva, com 2 horas de treino, e ele não baixava de 130, e eu parada fora da bicicleta. E aí eu falei, cara, e aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade, só que eu não percebi. Eu achei que eu estava tendo eu comecei a ter palpitação e eu achei que eu estava tendo uma Uhum. arritmia. Aí eu olhei no arro, eu olhei e falei, caraca, bateu 160. Nossa senhora. Aí entrei no carro, queria ir embora de carro, falei, não vou pedalar mais, fui embora de carro, fui para o hospital. Deu uma alteração no elétrico, até hoje não sei direito o que era, mas enfim, foi uma crise de ansiedade, que eu já tive uma outra vez.
por conta disso. Começam a vir pensamentos intrusivos de falar, cara, você está piorando, você não está melhorando. Você só está piorando, seu coração não baixa, continua alto, você nunca mais vai voltar. Meu, vem tudo na sua cabeça e você tem que... Então, quando você fala do psicológico, é muito isso. E tudo é mental. Então, você tem que fazer, ressignificar tudo na sua vida, sabe? E entender que você vai... Eu estou recomeçando e refazendo a Érica, né? Eu vou me tornar uma outra Érica e eu vou aprender com tudo isso. E também quero alertar e ensinar muitas pessoas. E agora eu estou me refazendo. Então, assim, aí agora eu começo a sentir que meu coração, eu faço um pouquinho mais de força, ele não sobe tanto, demora mais, mas o que eu mais percebi é que ele está descendo mais rápido, a basal já equilibrou, eu fiz mudança de medicamento antidepressivo, aí mexe no coração, agora que o ferro está provavelmente regulando, também estou sentindo menos fadiga, a frequência cardíaca vai também estabilizando. Então, essas são as mudanças que eu tenho feito e tenho percebido. Mas, assim, não tem um prazo, cada pessoa tem a sua recuperação, o seu retorno. Demora, né? Muita gente fala Demora, sobre principalmente isso. que eu estou nesse buraco há 10 anos, eu saio e volto, né? Fiquei tentando fugir, mas não deu. Então, assim, eu conheço 2 pessoas do ciclismo, inclusive tenho conversado com elas aqui do Brasil, que também estão passando por isso. E, assim, a recuperação vai ser mais rápida porque descobriram recentemente, graças a Deus, né? Tem uma que já está até voltando e eu fico feliz, sabe? Mas eu acho que é isso. É a mesma coisa que a gente tem a disciplina para treinar e buscar performance, agora a gente tem a disciplina para se curar e se recuperar e fazer tudo da forma certa se eu realmente quiser voltar, que é uma coisa que eu pus na minha cabeça que eu quero. Não, e vai voltar. Não tenho dúvida disso. Mas eu acho que um dos grandes takes aqui do programa que fica, a gente tem que sempre lembrar, Erika, performance e saúde, elas vão lado a lado. Mas a saúde tem que vir primeiro. Um atleta que não está saudável não vai entregar performance. E como a gente fica nessa linha tênue, né, o tempo todo ali limando no limite da saúde para ter performance, às vezes a gente precisa de umas acordadas para lembrar disso. Primeiro, a Erika tem que estar saudável. Primeiro, ela tem que estar com tudo em dia. A Erika estando saudável, ela pode performar. E não o contrário. E Ela parece não que a gente performa. quer, você fala limando, parece que a gente quer testar o corpo, né? Ah, eu fui até aqui, agora vamos ver se eu vou até ali. E sabe, você fala, meu, não adianta, você não vai. Mas é o espírito competitivo. É, Quem tem isso é como você pedir para um piloto de Fórmula 1, ele entra numa curva, ó, e longe ali da zebra. Na próxima volta, um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais para vai. é isso. A Aninha quer falar. Eu acho que a lição que a gente fica dessa história toda da Érica e de tantas outras pessoas, né? Primeiro, que a performance sustentável é muito mais legal do que a performance com prazo de validade, né? Poxa, que legal, você ganhou 2 etapas e tudo que veio no meio disso, né? Giro e tudo, você ganhou tudo. Ótimo. Só que agora você tá tendo que ficar um tempo afastado do esporte que você ama, ou tendo que tirar total o pé de uma coisa que você ama fazer. Então, assim, né? Quanto isso a gente tem que colocar na balança? Eu queria te dar parabéns, porque se você estava nessa situação há tanto tempo, e a gente, cara, eu te falo como mulher, e, cara, eu acho que eu consigo contar nos dedos quantas amigas minhas nunca tiveram algum problema de transtorno de imagem ou de problemas alimentares, enfim, transtornos alimentares. Amigas, eu digo, que foram do esporte como formação, né, como auto performance e tudo mais. Mas parar e olhar para isso e ter a coragem de resolver é difícil. Então, assim, parabéns por ter chegado num Obrigada. ponto de falar que, cara, preciso fazer, e por estar fazendo. Porque eu acho que isso é uma Sim. baita de uma lição. Eu acho que tem muita gente para ensinar, muita gente para mostrar. E eu tenho certeza que você vai voltar ainda mais forte. Nossa, coitada da gente. Mas, Deus te enfim, ouça. mais forte, mais feliz em cima da bike e inspirando muitas outras gurias a fazerem isso do jeito certo. Então, bom trabalho aí nesse retorno, que você sabe que a gente está sempre na torcida.
Obrigada, Aninha. Pior que você tem razão, assim, eu vejo muita gente também passando por isso. Assim, eu percebo às vezes, e engraçado que agora eu tenho esse olhar e eu olho, vejo algumas coisas acontecendo, observo e falo, cara, eu espero que aquela pessoa não caia nessa, pra você ver o padrão se repetindo, sabe? De meninas mais novas que estão entrando nisso, nessa cobrança, por isso que, meu, é tão importante falar e ter profissionais, assim, aptos a tratar de tudo isso, porque é o que você falou, o mais legal é você poder fazer isso até quando você quiser, porque, assim, tá cheio, Nico deve ver mais que a gente, de aparições no esporte, que é o que a gente vê, a pessoa vai lá, performa 2, 3 anos, e você não... Aí você pensa, nossa, e fulano? Nunca mais vi? Onde tá? Parou, entendeu? Eu não quero ser essa pessoa. Eu tô afastada temporariamente. Mas é isso. Vai ter muito aprendizado, com certeza. E eu aceito qualquer desafio, porque isso está sendo um baita de um desafio, cheio de altos e baixos, como tudo na vida, né? Exato. E eu acho que o mais legal é que você vai poder ajudar muita gente, Eric. Com base na tua experiência, começa pelo podcast aqui, espero que possa ajudar, mas também alunos, outras pessoas que vão entrar na bike, que vão chegar no esporte de maneira geral, porque é curioso, né? É algo que muito legal. Por exemplo, tudo que você foi descrevendo, muitas coisas eu vivi na pele, ouvi amigos cometendo e fazendo, e é habitual. Acho que é um pouco daquele passo a passo, né? Daquela evolução que muita gente vai se deparar com ela na medida que ela evolui no esporte, e certamente quem aqui está nos escutando também vai se identificar. Vai falar, nossa, passei por algo assim. Talvez simplesmente não tenha sido diagnosticado, ou teve a sorte de encontrar um ponto de equilíbrio antes, enfim. Na verdade, são coisas que acontecem. E eu acho que isso é muito legal. Obrigado por compartilhar conosco isso, né? E para quem escuta também. Porque é muito difícil também. Primeiro, identificar tudo o que aconteceu, né? Porque, de novo, envolvem muitos fatores, não é um pontual, e ensinar. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso o papo, conversar com vocês. Assim, estou sempre à disposição para quem quiser saber mais, só me procurar. Eu topo sempre falar. Inclusive, eu estava até para aparecer de novo no Instagram, falar mais um pouco, tal, mas eu falei, bom, vamos gravar antes, gregário, e depois a gente vai atualizando ali as coisas para todo mundo, que eu acho que é importante. Fiquei muito Feito. feliz mesmo. Obrigadão. Então, a partir da semana que vem, a Erika volta pro Instagram compartilhar. Começa o É isso, Turning Point, que é o programa do Gregado. sem dar Valeu, spoiler. gente. Para começar bem o ano. Isso É aí. isso, gente. Feliz 2026 para todo mundo, muita saúde, muita performance. E bora pedalar, com saúde. Bora, com saúde. Beijos. Beijos.